Olá, pessoal, boa tarde a todos. Vamos dar continuidade aqui ao nosso capítulo 4. Vamos tentar chegar hoje aqui no deslocamento elétrico. Lembrando que na aula passada a gente começou a falar do que era um dipolo induzido em não condutores, em dielétricos, né? Então, a gente pegou o exemplozinho de um átomo. Esse átomo era submetido a um campo elétrico, que a gente supôs inicialmente era uniforme. Sendo o campo elétrico horizontal para a direita, a nuvem eletrônica era então ela empurrada para a esquerda e o núcleo, que é positivo, para a direita, né? Que as cargas negativas seguem o caminho contrário às linhas de campo e as positivas seguem linhas de campo. Você tinha uma separação do centro das cargas positivas e negativas, então você tem a formação de um dipolo. Esse dipolo, então, foi induzido a se formar pelo campo elétrico. Há de se supor que quanto mais intenso o campo elétrico, maior deve ser o dipolo, mais intenso, porque mais separado vai ser a carga negativa da positiva. O dipolo era Q vezes D, então quanto mais separado, mais intenso é o momento de dipolo, né? A constante proporcionalidade entre o momento de dipolo e o campo elétrico a gente chamou de polarizabilidade atômica. Então, para um dado campo elétrico, a substância que tinha maior formação de momentos de dipolo era aquela com maior polarizabilidade atômica. De maneira análoga, se a polarizabilidade atômica da substância for pequena, se a átomo for pequena, então mesmo com campo elétrico grande, o momento de dipolo induzido é muito pequenininho. A gente também viu na aula passada o que acontece com moléculas que já têm um dipolo. Então, às vezes, quando você junta diversos átomos formando a molécula, esses átomos atraem mais ou menos os elétrons, eles são mais ou menos eletronegativos. Você tem a formação do momento de dipolo fixo na molécula. Então, a molécula em si já tem um momento de dipolo. É o caso da água, por exemplo, em que o centro das cargas positivas fica entre os hidrogênios aqui, e o centro de carga negativa meio que coincide com o centro do oxigênio. E aí a gente viu que quando uma molécula como essa é submetida a um campo elétrico, por exemplo, mesmo sentido do anterior, um campo elétrico uniforme para a direita, essa molécula tendia a girar de maneira a alinhar o seu momento de dipolo com a direção do campo. Então, recapitulando, se a gente tem átomos, esses átomos vão se polarizar no sentido do campo. A gente tem moléculas polares, elas vão alinhar seus momentos de dipolo no sentido do campo. Isto é, nos dois casos você tem dipolos apontando na mesma direção do campo elétrico. Quando você tem diversos momentos de dipolo apontando na mesma direção, a gente diz que o objeto está polarizado. A polarização, ela era medida, e a gente ainda, isso que ainda é uma parte da nossa revisão, né? Vimos na aula passada, a polarização ela é medida pela quantidade de momentos de dipolo que você conseguiu formar num certo volume. Isto é, polarização, ela é o momento de dipolo por unidade de volume. A gente encontrou uma expressão para o campo, no caso aqui está para o potencial gerado por um material polarizado. Tá, aqui está campo, né? Mas no fundo nessa parte aqui a gente está calculando o potencial de um material polarizado com uma certa polarização P, que por sua vez, a polarização P é a quantidade de dipolos por unidade de volume. A gente viu na aula passada
que a gente conseguia descrever o potencial de um material polarizado com uma combinação de essencialmente dois tipos de carga. Um tipo de carga superficial, que advém da polarização, e um tipo de carga volumétrica, que advém da polarização. Como essas duas cargas advinham da polarização, da formação de momentos de polo induzido pelo campo elétrico, a gente chamava essas cargas de polarização. Então, tem a carga de polarização superficial e a volumétrica. E aqui embaixo está a expressão para o potencial, ou a contribuição de cada uma dessas cargas para o potencial. Você tinha uma integral de área e uma integral de volume, já que uma é superficial e a outra é volumétrica. E a gente ainda encontrou, de maneira formal e de uma maneira não tão formal, expressões para essas distribuições de cargas de polarização. Então, a gente encontrou uma expressão para densidade de carga superficial, que era a polarização produto escalar em, que era um vetor normal à superfície, e para volumétrica, a densidade de carga volumétrica, carga de polarização volumétrica, era menos o divergente da polarização. A gente interpretou essas coisas de uma maneira um pouco mais intuitiva, supondo inicialmente que você tinha um monte de polozinhos alinhados, né? Então, vendo de longe as carguinhas no meio, uma na outra, positiva e negativa, você fica observando apenas uma carguinha negativa na extremidade, ou positiva na extremidade. É claro que você não tem uma linha de dipolos, você tem um volumezinho de dipolos. Fazendo essa mesma análise, a gente chegou à conclusão de que essas carguinhas, né, negativas de um lado e positivas do outro, são as densidades de carga superficiais, carga de polarização superficial. E a gente, através desse argumento, a gente encontrou a mesma expressão, de que a densidade de carga superficial, a densidade de carga de polarização superficial era P escalar em. Aí a gente usou essa expressão para encontrar a densidade de carga, densidade volumétrica de carga de polarização, como sendo também, né, obtivemos de outra maneira, mas obviamente obtivemos o mesmo resultado. A densidade de carga de polarização, densidade volumétrica de carga de polarização era menos o divergente do potencial. Então, com isso daqui, a gente fez uma revisão das aulas passadas. Então, vamos começar a aplicar isso que a gente viu. Então, a gente vai aplicar a densidade superficial de carga de polarização, densidade volumétrica de carga de polarização. Vamos tentar começar a aplicar isso e ver se a gente obtém resultados com coerência e resultados podemos também comparar com resultados que nós obtivemos no capítulo 3. Por exemplo, vamos começar com um probleminha como esse daqui. Duas esferas carregadas, aqui é carregadas, tá? Positivamente e negativamente, quase se sobrepõem, deixando apenas cargas acumuladas nos polos. Calcule o potencial dentro da esfera. Bom, antes de fazer isso, eu vou pedir que vocês tentem resolver um probleminha. Na verdade, dois probleminhas, mas no fundo é o mesmo probleminha com pequena modificação, então acaba sendo rápido. Eu quero que vocês calculem campo elétrico para uma carga, para uma esfera uniformemente carregada, uniformemente positivamente carregada, supõe que ela tem uma densidade de carga ρ mais, né? Constante ao longo do volume dela. E eu quero que vocês encontrem o campo elétrico como função do raio. Como a gente vai ter um outro problema, vamos chamar o raio de R+, que é desse probleminha da carga R+, da carga positiva.
Obviamente, para a gente resolver aquele problema, com uma sobreposição de duas esferas, a gente precisa também calcular o campo elétrico de uma esfera uniformemente carregada em função do raio. Obviamente, é o mesmo resultado da anterior com sinal trocado. Então, isto é, tentem agora, eu vou dar 5 minutinhos, porque é um problema super simples, a gente até já fez isso daqui, mas eu quero que vocês relembrem. Eu quero que vocês encontrem o campo elétrico de uma esfera uniformemente carregada. Então, não é um condutor em que a carga fica só na superfície. Está uniformemente carregada, ela está carregada ao longo de todo o seu volume, com uma carguinha positiva. E, pegando esse mesmo problema, só trocando o sinal e adaptando só o raio, né, que eu chamei de R+, mas o que eu vou chamar de R-, também aproveita e calcule o campo elétrico de uma esfera uniformemente carregada com cargas negativas. Todo mundo entendeu o probleminha, pessoal? Ok, são 3h28. Vamos dar 5 minutinhos para vocês fazerem da maneira que quiserem. Claro, ninguém vai usar a integração direta, né? Senão é loucura. Vamos ver se vocês conseguem encontrar, então, o campo elétrico dentro da esfera, tá? Dentro da esfera, campo elétrico dentro de uma esfera uniformemente carregada positivamente. Aí, de quebra, já calcula também o da uniformemente carregada negativamente. 5 minutinhos para a gente resolver isso, pessoal. E aí a gente retorna. Oi, tá mudo, é?
Bom, pessoal, vamos lá. Conseguiram fazer? Sim, sim. E aí, deu como? Deu, é, como é? O campo elétrico igual a 1 sobre 4π epsilon zero vezes Q é a carga da esfera, vezes um R' sobre R ao quadrado, ao cubo. R' sobre R ao cubo? Sim, Sim? Isso? Ou como é que você fez? é isso. Tá, vamos lá. Vamos fazer aqui. Então, vamos supor que a gente tem aqui uma esferinha carregada. Vamos fazer em vermelho uma gaussianazinha aqui. De se esperar que dentro, que o campo elétrico seja uma coisa radial aqui para fora. Vamos dizer que o raio dessa coisinha aqui, vamos chamar de R+, seria o raio da gaussiana. E o que a gente sabe? Bom, a gente sabe que a integral de E dA é a carga dentro sobre ε0. Isto é, se eu pegar a gaussiana, essa gaussiana aqui, como o campo está radial para fora, ele deve ser constante ao longo dessa gaussiana esférica aqui centrada na origem, de raio R+, o campo elétrico eu posso tirar para fora dessa integral de fluxo, né? Então fica só o módulo do campo elétrico. dA, no caso, a área da gaussiana, né? Vai ser 4π R+ ao quadrado. Como parecido com R não, né? R+ ao quadrado. Isso é igual a carga dentro da gaussiana sobre ε0. Mas que é a carga dentro da gaussiana? Bom, existe uma fração aqui dentro que deve ser proporcional ao volume, né, da gaussiana. Se eu sei que a densidade é ρ que eu chamei, só ρ, não ρ+. Então, a carga dentro da gaussiana deve ser a integral de ρ dv, né, de tal, né, na verdade, de 0 até R+. Não é? Assim vai ficar ρ 4/3 de π R+ ao cubo. Essa carga dentro. Então, aqui não tem carga dentro, eu vou botar ρ 4/3 de π R+ ao cubo. Então, pronto. Posso cancelar 4π com 4π. Esse R ao quadrado cancela com esse cubo, ficando só o R. Esse aqui não faz parte da expressão, né? Só está do lado ali, grudado por desorganização aqui do quadro. Pronto. Então fica que o campo elétrico, ou pelo menos o módulo dele, é igual a ρ, que chama aqui de ρ+, R sobre 3, né? Sobre esse 3 ainda. E o ε0 eu não botei, né? Pronto. 3 ε0. Agora ficou direito. Então, o campo elétrico, ele cresce com o raio. Dentro da esfera, ele cresce com o raio. Era de se esperar isso, mas se ele caísse com o raio, teria um problema enorme, porque quanto é que seria o campo na origem? Seria zero, seria infinito, né? Porque seria 1 sobre R, R seria zero. Então, na verdade, é isso mesmo. O campo elétrico ele cresce com o raio,
Depois ele cai com o quadrado à distância. É aqui a interface, né? Aqui no R, né? No Rzão. É isso mesmo. Obviamente, o campo elétrico da carga negativa é só você botar ρ- lá. Tudo bem até aqui, pessoal? Isto é, campo elétrico da esfera mais. Agora a gente vai para esse probleminha. Só para deixar claro o que é esse probleminha. Esse probleminha é o seguinte: eu tenho duas esferas carregadas, uma positivamente e outra negativamente. Então vamos supor que essa aqui é positiva, e em vermelho aqui eu vou fazer negativa. Note que elas não estão exatamente na mesma posição. Elas estão da maneira tal que sobra um pouquinho da parte positiva. Deixa eu fazer mais exagerado para ficar claro. E quando eu somá-las aqui, sobra um pouquinho da carga. Elas estão deslocadas, né? O centro delas não coincide. Quando eu somar essas duas, vai ficar uma coisa mais ou menos oval, com carguinhas positivas em cima e carguinhas negativas embaixo. É claro que quanto mais coincidente tiver, menos ovalidade você vai ter, menos elipsidade você vai ter. Até uma situação limite em que você tem uma pequena diferença só no centro entre elas, e aí você vai ter só um acúmulozinho de cargas na superfície superior, positiva, né, e um acúmulozinho de cargas na inferior. Tudo bem até aqui, pessoal? E aí a gente viu que o campo elétrico da esferinha de cima, que está aqui, né? Note que quando eu somar as duas, como uma é negativa e outra positiva, e a densidade, vamos supor que são iguais, né? Quando tem a mesma densidade de carga, então só vai sobrar carga numa parte superior e na parte inferior. E no meio, onde elas estão perfeitamente sobrepostas, a carga positiva de uma anula a carga negativa de outra, fica sem carga no meio. A gente viu que o campo, então, cresce com o quadrado, cresce com o raio, né? Até o campo dentro, pelo menos, cresce com o raio. De maneira análoga, o campo decresce, ou melhor, cresce também com o raio na negativa, só que eu estou chamando o raio da negativa de R-. Combinando as duas, então, combinando as duas esferas, o campo elétrico das duas esferas, eu fico com esta expressão aqui, que eu posso simplificar para, como as duas envolvem raios, mas os raios, as origens são um pouquinho diferentes, fico com um R+, imagino que eu estou calculando o campo elétrico aqui, né? Então, uma sai do centro das positivas e vem até aqui, a outra sai do negativo e vem até aqui, né? Algo assim. Então, se eu estou querendo calcular o campo elétrico bem aqui, nessa coisinha verde, uma das medidas é assim, a outra é assim. Note que se eu pegar R menos R menos, eu teria uma coisa assim, ó. Eu teria uma coisa assim. Então, seria um vetor que iria dar na verdade, desculpa. Tá certo.
Se eu pegar o R mais menos o R menos, dá isso daqui. Dá exatamente o vetorzinho D que a gente queria, né? Então, eu posso simplificar quando eu somar os dois campos para D. Isto é, o campo dentro dessas duas esferas é ρD sobre 3ε0. Só que se eu pegar e multiplicar em cima e embaixo por... Não precisa disso, não. Se eu pegar o ρ e trocar por Q sobre volume, né? Sobre a carga sobre volume, carga dividida por volume, eu posso escrever esse campo elétrico, então, como Q sobre volume, aí o volume é 4πr² sobre 3, sobre 3 cancela com esse 3, e aí eu fico com a expressão para o campo elétrico, que é 1 sobre 4πε0, Q que multiplica dr². Só que Q que multiplica D, a gente já viu que é o dipolo. πr², se eu botasse 1 sobre 3 aqui, ficaria um volume. Dipolo sobre volume é a polarização. O momento de dipolo sobre volume é a polarização. A própria definição de polarização. Então está faltando só um 3 aqui, com divisão por 3, para ter o volume. Então eu multiplico em cima e embaixo por 3, né? Acho que é uma divisão aqui no denominador, né? Então é como se fosse uma multiplicação por 3. Então se eu multiplicar em cima e embaixo por 3, esse que está em cima, posso jogar para baixo e ficar aqui no volume. Então fica campo elétrico proporcional aqui à polarização, e ele é 3ε0 da polarização. Se eu fizer, eu posso transformar, se eu tenho um campo elétrico, né? Eu posso fazer a integral disso daqui em R, em dl, na verdade, né? É dl, menos dl, na verdade. E aí eu encontro uma expressão para o potencial dentro da esfera. Botou um sinal de menos aqui, está em algum lugar. Eu já sei onde é que está o sinal de menos, na verdade. O sinal de menos está bem aqui, tá, pessoal? Quando eu fiz R, menos R', né? R menos R', então R', menos R menos R menos, eu fiz isso daqui, R menos R menos, então eu inverto o sinal do R menos, ele vem para cá. Aí o vetor resultante ele é para baixo. Só que isso aqui não é D, isso aqui é menos D. Porque o vetor do momento de polo, que a gente chama de D, ele vai da negativa para positiva, ele é assim. Então, na verdade, eu tinha que ter deixado isso aqui como menos D. Então, aqui onde tinha esse campo elétrico, quando eu for fazer essa troca, aqui fica menos D, aqui fica menos também. E aqui fica menos também. E aí, quando eu for fazer o potencial, menos a integral de ADL, aí fica correto. Note que esse potencial me dá algumas coisas interessantes. Primeira coisa é que existe para o potencial uma dependência angular. Então, o potencial ele vai variar angularmente aqui. No fundo, ele vai me dar, para poder me dar um potencial mais positivo aqui em cima e negativo aqui embaixo. Quando você tiver cosseno próximo de zero, o cosseno é positivo, e cosseno próximo de 180, né, de menos π, você vai ter o negativo. E esse potencial, escrito dessa maneira aqui, com R cosseno θ, é o mesmo potencial daquela questão que a gente fez no capítulo 3, só que resolvendo
equação de Laplace, que a gente encontrava o R que multiplicava os polinômios de Legendre lá, né? Então, a gente obtém o mesmo resultado que nós havíamos obtido anteriormente. Então, isto é, essas definições de polarização, etc., elas estão coerentes com aquilo que a gente havia feito anteriormente. Bom, pessoal, nós já estamos chegando perto das 4 horas e nós vamos mudar de tópico agora. Nós vamos falar do deslocamento elétrico. Oi? Caso eu vá fazer uma questão dessa no futuro, em algum lugar, e não especificar como é que é para me resolver, eu posso usar essa ideia aqui, né? Pode. Na verdade, tem esse problema é feito de duas maneiras diferentes no livro. Tem essa maneira aqui e tem um que é um exemplo, que eu acho que é 4.2, que ele faz de outra maneira. As duas dão, obviamente, a mesma resposta. Então, você pode fazer dessa maneira aqui, que eu acho mais fácil. Eu também estou percebendo. É muito mais Pois é, porque da maneira que ele fez, ele estava usando o resultado do fundo da equação de Laplace do capítulo 3. E essa daqui não precisa. Você não precisa usar, você pode comparar com o resultado. Mas note que a gente não usou o resultado. A gente usou só a lei de Gauss aqui. E a definição de momento dipolar e a definição de polarização. Então é muito mais direto do que ter que resolver a equação de Laplace e saber que o resultado depende de cosseno, etc. Como ele fez lá num dos exemplos. Acho que é 4.2, se não me engano. Então você pode fazer dessa maneira aqui. Okay? Mas, em geral, a gente fala da polarização, a gente tenta calcular, calcula o campo elétrico a partir de uma coisa polarizada como essa, mas normalmente não se trabalha muito problemas desse tipo. O mais comum é que você utilize essas noções de polarização e etc. para introduzir o próximo tópico, o tópico que a gente vai falar depois no nosso intervalo, que é o deslocamento elétrico. Normalmente tem poucas questões, digamos assim, porque são poucos os cálculos que são factíveis na mão, se você for fazer direto, levando em conta a polarização. Tá? E a gente vai ver que a gente pode meio que deixar de lado a polarização se a gente criar um novo tipo de campo, que vai ser chamado de deslocamento elétrico, e isso vai depender apenas das cargas livres, não das cargas de polarização, e aí a gente consegue esconder para debaixo do pano toda essa parte complicada de cálculo. E, ao mesmo tempo, consegue calcular a polarização no campo elétrico. Ok? Emerson. Ok. Pois então, pessoal, faltam 5 minutos para as 4. A gente retorna, então, às 4 horas, mudando já de assunto para o deslocamento elétrico.
Bom, pessoal, vamos lá. Como eu havia dito, o Emerson perguntou com relação às questões, o normal é que a gente tente encontrar uma maneira de não ter que levar em conta todas essas coisas, essas complicações. E por enquanto a gente tem um campo externo que dá origem a uma polarização. Essa polarização, por sua vez, dá origem a um campo elétrico, que é o efeito dele, né? O campo externo dá origem a uma mudança na estrutura da distribuição de cargas. E essa nova distribuição de carga dá origem a um outro campo. E isso complica a nossa vida, porque nem sempre é possível descobrir qual é essa nova distribuição de cargas para que a gente possa calcular o campo a partir, ou por essa metodologia, olhando microscopicamente. O que a gente faz é o seguinte. Imagine que, então, que eu tenho duas possibilidades, essencialmente. Ou eu tenho cargas que foram geradas por um campo externo, que a gente chamou de cargas de polarização, ou tenho cargas como a gente já estava habituado a trabalhar, que o livro chama de cargas livres, mas cuidado com esse nome. A carga não está livre no sentido necessariamente que é um condutor. Ela não pode sair se mexendo livremente para qualquer lado, nem se acumula nas bordas, nem faz necessariamente aquilo. Apenas é uma carga que você colocou lá a mais. Aquilo que tira o corpo da sua neutralidade, né? Então, quando você tem uma polarização, você não deixou de ter um corpo neutro. Então, o átomo, quando ele fica polarizado, ele tem um lado negativo e um lado positivo. Mas, no total, a sua carga líquida, né, é zero. Essa separação de cargas a gente chama de cargas de polarização. E se a carga líquida dele não for zero, a gente vai chamar isso de carga livre. Deu para entender essa explicação? E essa diferença entre as cargas, pessoal? Sim, deu. Beleza, então eu tenho a carga que é gerada eventualmente por um campo externo, por causa de uma polarização do meio, e a carga que está lá adicionada ou retirada do corpo, que a gente chama de carga livre. Somando essas duas cargas, eu tenho a carga, né? A gente chama simplesmente de ρ. A carga do corpo, que pode ser tanto de origem de polarização, como pode ser porque você colocou ou retirou a carga do corpo. Chamemos, então, a soma dessas duas cargas simplesmente de ρ. Bom, a gente conhece uma expressão para a carga total do corpo, ou pelo menos para o ρ total do corpo. Essa expressão vem lá da lei de Gauss na forma diferencial. Lei de Gauss na forma diferencial diz que o divergente de E é igual à carga total do corpo sobre ε0. Então a gente pode reescrever a lei de Gauss assim, passa o εE para o outro lado, multiplicando o divergente de E. E a gente fica que ε0 divergente de E é igual a ρ, que por sua vez é ρ de polarização mais o ρ livre. Mas a gente já viu uma expressão para o ρ de polarização. É menos o divergente da polarização. Então, substituindo o ρ de polarização por menos divergente da polarização, a gente fica que ε0 divergente de E é menos o divergente da polarização mais a carga, o ρ livre, né? A carga que você tirou, acrescentou no corpo. Mas eu tenho um divergente de um lado e divergente do outro, né? Eu podia passar esse cara que já está negativo mesmo para cá e botar o divergente em evidência. A gente ficaria com isto. Ó. Ficaria divergente de E ε0, né? ε0 é, desculpe. Mais P, porque quando eu passei para o outro lado, sinal negativo ficou positivo. Já botei o divergente em evidência, então fica mais P igual a ρL. Tudo bem até aqui, pessoal? Ok. Mas olha o que tem. Aqui a gente tem assim, ó, divergente de uma coisa
no caso um campo aqui, um campo vetorial que é formado pela combinação do campo elétrico e da polarização, é igual à densidade de carga. Isso aqui tem um jeito análogo, né, à lei de Gauss. Claro que aqui está faltando uma constantezinha, mas é só constantezinha que está faltando. A lei de Gauss é divergente de um campo igual a uma densidade de carga. Isso na forma diferencial. Então a gente poderia chamar isso daqui de um novo campo. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai chamar ε0E mais P de um novo campo, chamado deslocamento elétrico, que a gente vai simbolizar por D. Então a gente vai chamar esse cara aqui de D. Ficando com uma nova lei de Gauss. A lei de Gauss do deslocamento elétrico. Então, a lei de Gauss do deslocamento elétrico ela é simplesmente divergente de D igual a ρL. Por que a gente fez isso? Porque note que esse novo campo, o deslocamento, não depende da carga de polarização, ele só depende de como está distribuída a carga que você adicionou ou retirou do corpo. Então, eu não preciso me preocupar com a parte microscópica. Como é que está distribuída a carga de polarização, não preciso nada disso. Note que se eu tenho a forma diferencial, se eu usar o teorema do divergente, eu posso escrever a forma integral. Então, eu integro de um lado e do outro em detal, né? No volume. Uso o teorema divergente na parte esquerda. E aí encontro a forma integral da lei de Gauss para o deslocamento elétrico. Quer dizer, o fluxo de deslocamento elétrico através de uma superfície gaussiana é igual à carga livre dentro dessa superfície gaussiana. Note que é apenas a carga livre. Então, eu posso calcular o deslocamento elétrico usando a lei de Gauss, se eu souber como é que está distribuída a carga livre. E, em geral, a gente sabe. O que a gente tem dificuldade de saber é a polarização. E, é claro, se eu souber como é que está a carga livre e calcular o deslocamento, com um pouquinho mais de argumentos, eu posso calcular o E e o P. Até porque, em geral, E e P tem o mesmo sentido, né? Lembra, lá no começo da revisão? Professor, esse P aí é o momento, né? Não, P não é aumento de polo, não. P é polarização, tá? Esse P aí, no caso. Né? Não, não é esse P aqui, não, que é o P pequeno. Ah, entendi. Então, o P pequeno, o momento de polo, ele é proporcional ao campo, não é? Então, Certo. ele tem a mesma direção do campo. Já a polarização é o P pequeno por unidade de volume. Então, é o tanto de Pzinhos que eu tenho num volume dividido pelo volume. Então, a polarização tem a mesma direção do momento de polo. No caso, esse P aí é o P grande, né? Que tá lá na expressão. Exatamente, isso. Aí o P tem a mesma direção do momento de polo, que por sua vez tem a mesma direção do campo elétrico. Então, a polarização tem a mesma direção do campo elétrico. Deu para entender isso? É porque eu confundi tanto P aí. Pois é o P grande e o P pequeno. Bom, então eu posso usar essa nova lei de Gauss para calcular o deslocamento e aí vamos ver se dá certo calcular o campo elétrico e a polarização a partir do deslocamento. Por exemplo, um fio longo carrega densidade de carga uniforme e está envolvido por uma camada isolante de raio A. Encontre o deslocamento elétrico. Então vamos lá. Primeiro, vamos falar um pouquinho da física por frente. Isso aqui, depois a gente faz a conta. Você tem um fio, que eu vou fazer aqui em preto, com uma certa densidade. Vamos dizer que é positiva a densidade. Se eu envolver esse fio com isolante, uma borracha, por exemplo. Então, peguei um fio, né, um fio de cobre, por exemplo, e o envolvi por um isolante, um dielétrico. Essa é borracha.
Então é como se fosse um fio, e eu estou falando bem grande aqui, porque eu ainda vou fazer uma gaussiana aqui dentro, tá, pessoal? Mas, obviamente que não é assim, é um fio elétrico, né? Se você olhar um fio, todo fio ele tem um encapamento, né? Ele é encapado, ele tem uma cobertura de um dielétrico por cima dele. Se esse cara preto aqui está carregado com uma carga positiva, digamos, ele deve ter linhas de campo elétrico saindo assim dele, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer com um ângulo legal aqui. Tá. Assim, né? Apontando radialmente para fora. Radialmente em coordenadas cilíndricas, né? O S. Esse campo do fio deve polarizar o meio, esse meio dielétrico verde, criando uma polarização no mesmo sentido do campo elétrico. Então, tem o campo elétrico vermelho, que é do fio, e uma polarização. Então, eu sei o sentido da polarização, mas não sei a intensidade necessariamente da polarização. Eu também não sei como é que estão distribuídas as densidades de cargas de polarização volumétrica e ou superficial. Não sei. Mas o que é que eu sei? Que o deslocamento elétrico deve ter o mesmo sentido que esses dois caras, tanto a polarização como o campo elétrico, que são, por sua vez, paralelos. Então, o deslocamento elétrico eu vou fazer aqui em roxo. Então, em vermelho está o campo elétrico, em azul está a polarização. O deslocamento elétrico, a soma deles, também deve ser paralela a eles. Todo mundo entendeu isso, pessoal? Sim. Então, note, tem um campo elétrico azul, gerado pelo fio preto. Esse campo elétrico azul polariza o meio verde, a borracha ou plástico por cima do seu fio, polarizando-o, quer dizer, fazendo uma distribuição de cargas. Imagina, se eu olhasse esse fio através desse eixo aqui, eu veria isso daqui, porque é o fio, né? Aqui as linhas de campo. Linhas de campo, deixa eu fazer um azul diferente desse, mas vai ficar esse agora. Então, aqui. E o que acontece no fio que o envolve? Bom, as carguinhas positivas vão vir para um lado, as negativas vão vir para o outro. Positivo vem para um lado, negativo para o outro. Né? Então, eu vou ter uma polarização mais ou menos assim. Ó. Formação de uns dipolozinhos aqui, com um certo momento de dipolo. Entenderam? Como esse fio, o campo elétrico dele cai com o inverso do quadrado da distância, a polarização é maior aqui próximo do fio do que longe do fio. Então, eu tenho uma polarização superficial, mas eu tenho uma polarização volumétrica também. Um não cancela o outro, como a gente falou naquele coisinha alinhada. Então, eu tenho também menos o divergente de P dentro do volume. Só que eu não quero ter que fazer essas contas todas, dá um trabalhão. O que eu faço? Como o D ele é definido como ε0E mais P, ele está na mesma direção que eles. Então, eu posso aplicar a lei de Gauss para o D, para o deslocamento elétrico. Então, eu faço uma gaussiana envolvendo o fio, mas menor do que o encapamento dele. Note que o encapamento é esse aqui tudo. E a gaussiana é isso daqui que está com a setinha. Por algum motivo sumiu o nome gaussiana aqui. Isso daqui é minha gaussiana. Então, ela está dentro, é um cilindro dentro do cilindrão. Então, dentro do encapamento do fio, menor do que o encapamento do fio, com raio menor do que o encapamento do fio, eu faço uma gaussiana de raiozinho S. O fio tem raio, o fio é essa linhazinha pontilhada, o encapamento tem raio A gaussiana tem raio S. Deu para entender isso, pessoal? Sim. Ok. Quando eu for aplicar a lei de Gauss, então, para o deslocamento elétrico, eu vou aplicar essa coisa aqui. Então, o que eu vou ter que olhar? Só tenho que saber quem é a carga líquida, que é livre aqui dentro dessa gaussiana.
Então é só, sabe, se eu souber quem é a carga livre, que é a carga livre no fundo, do fio, eu consigo fazer a lei de Gauss por deslocamento elétrico. E se eu souber o deslocamento elétrico, eu posso facilmente calcular o E e o P. Como é que eu faço a lei de Gauss? A lei de Gauss é para traçar essa coisa aqui, aí se argumenta, olha, o deslocamento elétrico tem o mesmo sentido do campo elétrico e da polarização, então ele é radial para fora do cilindro. Essa superfície cilíndrica fechada vai ser formada por 3 superfícies abertas, essa tampa aqui, a outra tampa e esse envoltório. As tampas, o vetor normal à tampa é perpendicular ao D, então não contribui para o fluxo nem essa tampa, nem essa tampa. Só contribui para o fluxo envoltório da gaussiana, essa parte aqui, ó. A superfície maior do cilindro, que não é a tampa. O deslocamento elétrico deve ser proporcional à distância, então ele pode sair, ou inversamente proporcional, de qualquer maneira, depender apenas da distância, de maneira que ao longo dessa gaussiana, que é centrada no fio, ele deve ser constante e perpendicular, então você bota ele para fora da gaussiana, o D, né, bota para fora da integral, desculpe. Fica só a integral de área, da única área que contribui, que é esse invólucro aqui do cilindro, que tem tamanho L e comprimento aqui, quando você abrir isso como papel, 2πL, melhor 2πs. Então, é comprimento L e esse comprimento aqui é 2πs, então a área total desse negócio é 2πsL. Isso é igual a carga dentro da gaussiana, que é o quanto de fio tiver dentro da gaussiana, né? L vezes a densidade de carga, ρ. Passo dividindo, cancela com L, passo dividindo. E depois só restauro a parte vetorial do deslocamento elétrico, da mesma maneira que eu faria com o campo elétrico, se eu estivesse aplicando a lei de Gauss com o campo elétrico. Então, ser o módulo do deslocamento, que é lambda sobre 2πs, ele é radial para fora, cilindricamente, então ele é esse chapéu. E aí eu encontrei o deslocamento elétrico. Se eu souber o campo, eu encontro o P. Se eu souber P, eu encontro o campo. Mas o deslocamento elétrico saiu diretamente da lei de Gauss. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Professor, só ali naquela parte do D, Qual parte do D? essa segunda, essa parte que o senhor coloca D, aí escreve já o campo aí no caso. Aí fica 2πsL, aí o epsilon. Não, L cancela com L. Certo, o epsilon. Foi para onde? Que epsilon? Lá da expressão inicial, lá do D. O D não tem epsilon. A lei de Gauss para o D não tem epsilon. Tem se eu quisesse encontrar o E. Eu não estou querendo encontrar o... Eu não sei, não tem como encontrar o E porque não tem uma polarização. Entendi. Estou encontrando o deslocamento elétrico. O deslocamento elétrico... Note como é que a gente fez. O epsilon zero a gente passou para cá, então o epsilon zero da lei de Gauss do campo elétrico, ele vai estar multiplicando o E. Eu chamo tudo isso aqui de D, e aí eu fico divergente de D igual a ρL. Note que não tem epsilon zero. O epsilon zero está aqui embutido no E. E quando eu fizer aplicar a lei de... Aí, né? Entendi. Exatamente. Quando eu fizer a teorema do divergente aqui, para poder mudar a cor, vai ficar desse jeito. Esta é a lei de Gauss para o deslocamento. Então, eu encontro o valor do deslocamento elétrico, sei a direção dele, e posso até fazer uma coisa a mais. Bom, para encontrar o campo elétrico, por exemplo, eu precisaria saber a polarização. Então, se eu quiser saber o que é o campo elétrico dentro aqui do não condutor, do meu dielétrico, então dentro da borracha, que envolve o fio, plástico que envolve o fio, sei lá qual é que vai estar sendo usado para aqui, eu teria que saber quem é P. Ou saber P para encontrar E, ou saber quem é para encontrar P. Se eu não tiver nenhum, eu não tenho como determinar nenhum dos dois. Eu sei a soma deles com E multiplicado por epsilon zero. Sei a direção também. Caso o P aí vai ser zero, né? Não.
Dentro do fio não é zero, não. Dentro do fio, P não é zero. Como a gente viu, quando a gente tem um fio, ele vai ficar polarizado. O fio não, quando tiver um encapamento do fio. Não, Então, fora do fio. Fora do encapamento, não é fora do fio. Fio é o preto. É que a gente chama fio, né? O fio, vamos chamar assim, que é o fio elétrico, vamos chamar de cabo elétrico tudo. O fio mais o encapamento dele. Fora do cabo elétrico, quer dizer, fora do encapamento, não tem polarização. Porque não tem meio, o meio acaba aqui, ó. Fora, né? Onde acabar a borracha, acabou. Fora da borracha, você tem, pode até ter ar, ele pode estar até polarizado, mas se você considerar que não tem ar, que é só vácuo ao redor do fio, tem nada ao redor do fio para ser polarizado. Então, não há polarização fora do encapamento do fio. Então, se eu botar assim, fora do isolante, polarização é zero. Então, aqui nessa região fora, aqui, a polarização é zero. Então, eu consigo, fora de todo... Aqui está o fio, aqui está um encapamento bem grande, e aqui dentro eu fiz a minha gaussiana. Se eu pegar fora do encapamento, fora do isolante, eu consigo determinar o campo elétrico, nessa região aqui. Nessa região, a polarização é zero. E aí vai ser só o campo elétrico igual ao deslocamento elétrico. Eu encontro isto daqui para o meu campo elétrico. Note que é literalmente a mesma expressão que a gente já tinha achado anteriormente para o campo elétrico de um fio carregado. Então, fora do isolante, você tem realmente o campo elétrico igual ao que era antes. Mas se você voltar, se você vier do infinito e caminhar para dentro do isolante, aí realmente você vai ter polarização e o campo elétrico nessa região aqui dentro do isolante, ele não é zero, a polarização não é zero, e o campo elétrico não vai ser determinado, a não ser que eu encontre a polarização. Se eu disser como é que é a cara dela, aí eu consigo encontrar o campo elétrico. Certo? Então, o deslocamento elétrico é uma maneira de esconder uma coisa que a gente não sabe, que é a polarização. Eu continuo podendo fazer um monte de cálculo e até me dar respostas como eu estou acostumado a obter. Note que esse aqui é o fora do isolante, tá, pessoal? Então, ó, se eu tiver campo elétrico aqui, eu posso calcular e é aquele valor lá. Campo elétrico aqui também é aquele valor. Mas aqui dentro do isolante não é. Tá? Aqui eu não tenho como saber se não existe a polarização. Se não souber a polarização, não tenho como calcular o campo elétrico aqui. Mas aqui eu tenho. E aqui dentro, eu posso calcular, qualquer ponto aqui dentro, eu posso calcular o deslocamento elétrico. Não o campo elétrico, a polarização. O deslocamento elétrico. Deu para entender isso, pessoal, essa diferença? Deu para entender, professor. Beleza. Bom, aí a gente comentou que o Pzinho deixa eu ver se eu consigo fazer a diferença. Pzinho é a polarizabilidade atômica vezes o campo elétrico, é proporcional ao campo elétrico. E o Pzão, que eu vou botar aqui uma serifa aqui embaixo para diferenciar, ele é Pzinho por unidade de volume. Isto é, a polarização ela deve ser proporcional ao campo elétrico. Por quê? Porque o momento de dipolo é proporcional ao campo elétrico, porque a polarização é proporcional ao momento de dipolo, então a polarização deve ser proporcional ao campo elétrico. A gente vai dar um nome para essa constante proporcionalidade aqui. Então, P deve ser uma constante. Não vou botar C, que vai ficar parecendo a constante, eu boto aqui. Alfa, beta. Vou chamar de beta só por enquanto, tá? Beta ε0. A gente vai quebrar essa constante em pedaços, mas de qualquer maneira o P é proporcional ao campo elétrico. E a gente vai falar agora da constante proporcionalidade entre eles.
A constante de proporcionalidade entre eles, a gente quebra ela em dois membros, duas outras constantes. O ε0, então a gente no fundo está escrevendo em unidades de ε0, né? Essa constante beta lá. Vezes esse é aqui, que é a susceptibilidade. Então, a polarização ela é proporcional ao campo elétrico. Ela é igual a ε0, susceptibilidade, campo elétrico. Ok até aqui? Isso é uma nova constante. Mas a gente sabe que o deslocamento elétrico é ε0E mais a polarização. Isto é, eu posso substituir nessa expressão do deslocamento elétrico, que eu posso substituir essa polarização por essa coisa. Então, vai ficar deslocamento elétrico é ε0E mais ε0 susceptibilidade E. Botando o ε0 em evidência, fica ε0, 1 mais susceptibilidade E. A gente vai chamar esse termo todinho aqui, quer dizer, a constante de proporcionalidade entre o D e o E, entre o deslocamento e o campo elétrico. Vamos lá. A gente chamou, a gente tem a polarização, ela é proporcional ao campo elétrico. É muito tempo, viu, velho? É um saco. E ela é proporcional ao campo elétrico assim. Ela é a permissividade vezes a susceptibilidade vezes o campo elétrico. O deslocamento, por sua vez, era permissividade mais P. Mas o P a gente não definiu assim, com essa nova constante de proporcionalidade, então vamos lá. Então fica ε0 mais ε0 susceptibilidade Boto o ε0 em evidência, fica 1 mais a susceptibilidade Então, D é ε0, 1 mais susceptibilidade Esse termo aqui, que eu vou marcar em azul, vou ajeitar aquele zero ali que não está com cara de zero. Esse termo aqui é a permissividade. Então, ε0 Então, eu tinha permissividade do vácuo, né? E agora eu vou chamar tudo isso daqui de permissividade do meio. Permissividade. Eu vou escrever isso em algum canto, acho que é mais fácil. Pronto. Então, a constante de proporcionalidade entre D e E é a permissividade do meio. A gente chama, então, permissividade do meio é permissividade do vácuo, que multiplica 1 mais a susceptibilidade do meio. E se você acha que já tem muita coisa, porque entrou uma nova permissividade e a susceptibilidade, então se prepara que ainda tem mais uma. A gente chama isso daqui, entre parênteses, de constante dielétrica do meio. Então, 1 mais a susceptibilidade do meio é a constante dielétrica do meio. Que a gente pode escrever de outra maneira também, passando ε0 para o outro lado. A constante dielétrica do meio, então, é ε sobre ε0, quer dizer, a permissividade sobre a permissividade do vácuo. A permissividade relativa do meio, né, com relação do vácuo. Que é a mesma coisa que 1 mais a sua susceptibilidade. Isso aqui a gente chama de constante dielétrica. Então, só recapitulando, a constante proporcionalidade entre o D e o E é a permissividade relativa do meio. A permissividade do meio é a permissividade do vácuo, 1 mais susceptibilidade. E 1 mais susceptibilidade a gente chama de constante dielétrica.
que a gente ainda de quebra pode escrever em função das permissividades, passando o ε0 para o outro lado. Aí ele fica E sobre ε0 é a constante elétrica do meio. Essa constante elétrica é aquela que vai aparecer muitas vezes na ótica, né? Quando vocês estiverem falando. Se vocês já fizeram, vão fazer. Vai aparecer lá. Certo? Eu lembro, aparecendo. Pois é. Ela é facilmente medida se você imaginar que Imagina que você pega um capacitor sem o meio. Você mede a capacitância desse capacitor. Então, você pode, por exemplo, aplicar uma certa voltagem e ver quanto é que deu de carga. Carga sobre a voltagem é a capacitância. Então, você aplica lá uma voltagem num capacitor sem meio nenhum. Essa capacitância desse capacitor, com essa placa desse tamanho, se chama de C0. Se você agora botar um meio no meio do capacitor, né, o meio entre as placas do capacitor, e medir a capacitância com o meio, vai dar diferente. Parte da energia vai ser usada para polarizar, a capacitância dele, na verdade, sobe. Se você dividir uma capacitância do capacitor com meio pela capacitância do capacitor sem o meio, no vácuo, você obtém a constante dielétrica do meio. Então, essa é uma maneira de você medir constante dielétrica. Obviamente, se eu faço no vácuo e depois repito no vácuo, eu obtenho duas capacitâncias iguais. A constante dielétrica do vácuo é 1, porque fica C0 sobre C0. Se eu for fazer de outros meios, né, de outras substâncias, eu obtenho, então, valores maiores do que 1. Ok até aqui, pessoal? Ok. Bom, e por que a gente fez todo esse comentário a respeito de susceptibilidade, permissividade relativa e constante dielétrica? Porque ela vai permitir que a gente ande um pouco mais depois que aplicar a lei de Gauss para o deslocamento elétrico. Por exemplo, imagine que você tem uma esfera de metal de raio A. Então, tem uma esfera de metal de raio A. E você bote ela, ou cubra ela com uma esfera isolante de raio B, permissividade epsilon. Isto é, você tinha uma esfera metálica, carregou essa esfera. Depois botou, por exemplo, uma borracha. Transformou a esfera metálica, cobriu ela toda com uma camada de borracha, de maneira que você ficou com a esfera de borracha, que tem dentro dela uma esfera de metal. A esfera de borracha tem raio B, a de metal dentro dela, raio A, e carga Q. Encontre o potencial no centro. Como é que a gente faria isso? Bom, claro, como a gente já comentou, a gente vai sempre utilizar a lei de Gauss para o deslocamento. Então, se eu fizer a lei de Gauss para o deslocamento, eu consigo encontrar o deslocamento elétrico para essa região aqui, entre A e B, e também, obviamente, para aqui para fora. Aqui para fora é mais fácil para a gente trabalhar, porque aqui a polarização é 0, né? Fora do meio a polarização é 0, e aí o deslocamento e o campo elétrico um fica igual ao outro a menos de uma constante, ε0, né? D fica igual a ε0E. E aí eu consigo calcular o E a partir da D. Mas vamos lá, fazendo passo a passo para ver se fica mais fácil assim. Então, vamos calcular o deslocamento elétrico. Bom, eu vou fazer uma esferinha metálica de raio A e carga aqui. Fiz ela em cinza aqui.
A gente vai cobrir toda essa esfera condutora com um isolante. Vou imaginar uma borracha aqui de raio B. Como é que eu calculo o deslocamento elétrico? Bom, o deslocamento elétrico, eu vou ter que fazer uma gaussiana, né? Que envolva esses caras. Pode ser tanto uma gaussiana aqui, que eu vou fazer em azul claro, como uma gaussiana aqui. Eu vou fazer em outra cor. Que eu vou fazer em verde claro. Tinha uma outra região, que seria menor do que o raio A, né? Mas se eu fizesse menor do que o raio A, o que eu ia obter? Bom, lembra que a lei de Gauss para o deslocamento é fluxo de D através da superfície fechada, da gaussiana, é a carga líquida dentro da gaussiana, sem epsilon0. É o árbitro. Só isso. Carga líquida na gaussiana. Se a minha gaussiana fosse essa daqui, em vermelho, que eu vou apagar já já, mas vou botar aqui só para... fosse uma esferinha com raio menor do que A, quanto é que seria a carga livre dentro da gaussiana? Alguém me responde. 0. Por quê? Porque a gente tem um condutor, a carga ela se acumula na superfície. Exatamente. Como aqui eu estou pegando um raio menor, vai ter um miolo do condutor. Aqui, o deslocamento seria 0. Porque a carga é 0. Carga livre dentro. Então, eu sei que o deslocamento aqui é 0, não precisa ficar fazendo conta. E para essas duas aqui, as duas gaussianas vão me dar a mesma resposta. Se eu fizer em azul, vai ficar... O D pode ir para fora, né? Aqui é sem azul. O argumento seria aqui na parte em azul, né, que é dentro do isolante. O D ele é composto por um termo de polarização e de campo elétrico, mas os polarização e campo elétrico têm a mesma direção, no caso aqui é radial para fora. Então dá para a gente pôr ele para fora da integral. Então vai ficar só o D. Integral de dA. Carga dentro. Bom, aqui é a carga dentro. A carga dentro da gaussiana, a carga livre dentro da gaussiana é só a carga do condutor. Aqui. Então, se eu chamar o raiozinho dessa daqui de R', vai ficar a área dessa gaussiana é 4πr' ao quadrado, que é igual a carga dentro. Então, D fica 4 não. Fica Q sobre 4πr' ao quadrado. Se eu tivesse usado essa outra gaussiana aqui, com R duas linhas, qual seria a resposta? Mesma coisa. Ficaria D, dA. E quem é a carga que está dentro dessa verdona aqui? Só a carga líquida da esfera. Então, fica D, 4πr, duas linhas ao quadrado, sobre Q. Então, D, Q, 4πr, duas linhas ao quadrado. Então, dá a mesma coisa para os dois. Então, na verdade, se eu pegar um R qualquer e disser que se esse R for menor do que B, eu chamo de R', se ele for maior do que B, eu chamo de R2, pronto, eu chamo só Q sobre 4πr ao quadrado, porque não importa. Cai com o quadrado da distância e o resto é 4π, Q sobre 4π. Então, qualquer uma das duas me dá isso daqui como resposta, para R maior do que A. Porque se eu estiver fora do condutor, está valendo, o deslocamento é o mesmo.
Mas, professor, como é que pode deslocamento ser o mesmo? Bom, deslocamento é uma coisa. Deslocamento você colocou para baixo do pano a polarização. No entanto, para este caso aqui, para o caso... Vamos fazer primeiro fora. Para esse caso aqui, o verdinho, D é igual a ε0 mais P, mas fora do isolante não tem polarização. Então, D é simplesmente sobre ε0, né? Isto é, deixa eu botar aqui, na verdade. É igual a D sobre ε0. Então, para esse verdinho aqui, eu pego Q sobre 4πr ao quadrado e divido por ε0 e obtenho um E, que é o que a gente está acostumado a ver. Q sobre 4πr é R ao quadrado. Para essa região aqui, no entanto, para a região entre A e B, eu tenho dielétrico. Então, D, ele está fazendo em azul, né? D é ε0 mais P. O professor, não sei P. Beleza, mas a gente já viu que essa soma aqui a gente pode escrever assim, ó. Epsilon é. Isto é, dentro do isolante, é D sobre a permissividade. Ficou muito parecido, não é, né? Vou ajeitar esse meu E aqui, que um E está com cara de epsilon. Então, meu E, ele é D sobre a permissividade do meio. Isto é, resumindo, para fora do isolante, nessa região aqui maior do que B, campo elétrico é simplesmente Q sobre 4π ε0 R quadrado. Esse ε0 vem desta relação aqui, do D igual a ε0 é mais P, só que o P é zero porque eu estou fora do dielétrico. Então fica o E igual a D sobre ε0, então é só essa expressão aqui sobre ε0. Q sobre 4π R ao quadrado sobre ε0. Aqui apareceu ε0. Por outro lado, nessa região aqui, na região entre A e B, eu posso usar a relação de que D é igual a epsilon E, permissividade relativa vezes o E. Esse campo elétrico. Isto é, o campo elétrico é a permissividade, é o D sobre a permissividade. É essa expressão aqui sobre a permissividade. Então, campo elétrico dentro do isolante é Q sobre 4π R ao quadrado, epsilon, também dividindo aqui. Deu para entender isso, pessoal? Deu sim, professor. Então, pronto. Resumidamente, é isso daqui que a gente tem. Note, então, que a permissividade do meio, ela age no sentido de atenuar a força elétrica, o campo elétrico. Note que esse epsilon é sempre maior do que ε0. Vamos voltar aqui, ó. O epsilon, ele é ε0, 1 mais a susceptibilidade. A susceptibilidade é um valor sempre positivo. Então, no mínimo, quando a susceptibilidade for zero, quando eu estiver no vácuo, a permissividade do vácuo é igual à permissividade do vácuo. Então, o valor mínimo é ε0. A partir daí, a permissividade só sobe. Esse epsilon, então, é sempre maior do que ε0. Outra maneira de ver,
passando ε0 dividindo, vai ficar ε sobre ε0, essa fração aqui é sempre maior do que 1, ó, porque é 1 mais alguma coisa. Então, o numerador é sempre maior do que o denominador. Ou ainda, de outra maneira de enxergar, é que o ε sobre ε0, que é a constante elétrica, ela é um valor sempre positivo e diferente de 1 para coisas que não são vácuo. Né? Isto é, o campo elétrico ele acaba sendo atenuado quando você está no meio. O que é óbvio, né? Parte vai ficar na polarização, parte no campo elétrico, propriamente dito. Deu para entender isso, pessoal? A gente poderia até analisar assim, a gente poderia até pensar numa lei de Coulomb dentro do meio, né? A lei de Coulomb dentro do meio seria Q1, Q2 sobre 4π epsilon r ao quadrado. Como epsilon é maior, então a força no meio, sentida por duas cargas, a força entre si, é sempre menor no meio do que no vácuo. Porque parte daquele campo elétrico que iria uma fazer força na outra foi utilizado para polarizar o meio. Deu para entender isso? Bom, mas a pergunta era, encontre o potencial no centro da esfera. No centro, aqui não era a esfera. Potencial, uma das maneiras de calcular é sabendo o campo. A gente vem do infinito e vai parar aqui no zero, que é onde a gente quer calcular. No infinito, o potencial é zero. Então, para calcular o potencial no centro, a gente vem do infinito até o zero, calculando o campo elétrico, mas tem valores diferentes para o campo elétrico. Quais são os valores? Fora do dielétrico, para raios maiores do que B, é Q sobre 4π epsilon r ao quadrado. Entre A e B, Q sobre 4π epsilon 0 ao quadrado. Permissividade do vácuo e não a do meio. E dentro da esferinha metálica, a gente já viu que o campo elétrico é zero, né? Então a polarização é zero e o deslocamento é zero. Então vou vindo do infinito até B, depois de B até A, depois de A até zero. De A até zero, o campo é zero, então nem atrapalha a gente na hora de fazer o cálculo do potencial. Daí eu só preciso fazer essas duas integrais, fico com esse resultado aqui, integral imediata, quando eu substituir. Vai depender, então, do volume da esfera metálica, do volume, né, dos raios interno e externo do dielétrico, do isolante. E, obviamente, também depende da permissividade do meio que eu coloquei lá. Não podia ser diferente. Afinal, se eu trocar esse meio aqui, se eu transformar esse meio aqui em vácuo, o que eu tinha de obter era o potencial no centro de uma esfera carregada, que a gente já fez. Isto é, se eu trocasse esse cara, B e A ficariam iguais, né? Se eu trocasse isso aqui por um vácuo, né? É como se eu fizesse a coisa ir a zero, não teria mais isso, esse termo cancelaria com esse. Ficaria só o termo do raio interno da esfera e um epsilon zero aparecendo lá porque o epsilon se transforma em epsilon. A gente tem que encontrar o mesmo resultado que a gente tinha anteriormente. Ok, e será que com isso eu não consigo calcular polarização, então? Já que eu estou conseguindo determinar o campo elétrico? Bom, polarização a gente viu que é ε0, a permissividade do vácuo vezes a susceptibilidade do meio, susceptibilidade elétrica. Então, multiplico o epsilon pelo do meio, pelo epsilon 0. É só, professor, mas eu não tenho a susceptibilidade do meio. Não, mas você tem a permissividade. Então, é só fazer a continha lá do 1 mais a susceptibilidade, passa o sinal negativo, tarará, pá. Você encontra a polarização. E se você souber a polarização,
você encontra as cargas volumétricas e superficiais de polarização. E o que você vai encontrar, se fizer conta? Bom, a polarização aqui, ela vai me dar 0, quando eu for calcular o divergente. E a superficial vai me dar essencialmente o mesmo valorzinho com o sinal trocado. Quer dizer, eu vou obter um Q aqui e um menos Q aqui e um mais Q aqui. É claro que as densidades são diferentes porque os raios são diferentes. Mas se você for olhar, o Q vai dar igual. Quando você for calcular as densidades, vai dar valores diferentes, mas se você olhar o Q, a expressão que aparece aqui em cima aqui é igual. Só que um é mais Q e o outro é menos Q, que era de se esperar, pelas análises todas que a gente tem feito até aqui. Dúvidas, pessoal? Ah, entendi a explicação todinha, professor. O negócio agora é ela tentar fazer algumas questões aí, né? Vamos fazer mais umas, então. Então, vamos imaginar que você tem um capacitor. Se você tem um capacitor desse tipo aí, você usa a lei de Gauss, naquela formazinha de caixa de pilas, e obtém um campo elétrico entre as placas do capacitor. Você pode fazer assim, né? Você tem... deixa eu ver. Você tem uma plaquinha aqui, a outra plaquinha aqui. Aí você pode passar, então, gaussianas, que poderia ser, por exemplo, uma caixinha de pilas. Você pode tanto fazer assim, uma caixinha de pilas assim, e aí você vai ter que levar em conta dois campos elétricos, né? Um componente para cá e a componente para cá. Ou você pode imaginar que você amplia esse cara aqui. Digamos que eu tenho um condutor assim, ó. Ele tem uma certa espessura, e aí você pode mais facilmente, mais fácil para pular assim. Bota uma gaussiana dessa maneira. Se fosse uma caixa de pilão, um paralelepípedo dessa maneira. Tomando cuidado da seguinte, quando o condutor se carrega, ele se carrega na superfície. Então, a parte da carga fica aqui, a outra parte fica aqui. Então, numa gaussiana assim, somente metade da carga superficial está dentro da gaussiana, a outra metade está fora. Então, tem que botar sigma sobre 2, né, a carga sobre 2, quando eu for usar isso. Fazendo esse cálculozinho, recomendo que todos façam, tanto dessa maneira como dessa. Lembrem-se que quando vocês fizerem isso aqui, vocês vão estar encontrando só metade do valor do campo elétrico. Porque tem um campo elétrico desse outro cara negativo aqui, você vai ter que fazer outra gaussiana, somar os dois campos elétricos. Mas a gente já viu, né? Que dá um campo elétrico assim, aqui dá 0 e aqui dá 0, né? Então, ou não, 0, 0 não. Já fez essa análise depois. É 0, 0. Então, façam também a gaussiana aqui, ó. Ok? Para calcular o campo elétrico total aqui nessa região, que vai ser a soma desse com a soma desse daqui. Tá verde, mas não ficou. Quando vocês fizerem isso daqui, é sempre bom revisar. Vocês vão encontrar campo elétrico entre as placas capacitor. A gente fez isso em alguma aula, não lembro qual. É igual a Q sobre ε0A. Às vezes a gente escrevia como sigma ε0. Sigma sobre ε0, porque esse aqui é sigma, né? Certo? Bom, se eu sei o campo elétrico entre duas plaquinhas como essa, eu posso facilmente calcular a diferença de potencial entre elas. É só fazer integral
de EDL. Se eu fizer a integral de EDL, caso o campo está no sentido, digamos que o DL seja para cima, e um vai cancelar o sinal de negativo que vai aparecer para você fica com potencial igual a Q que multiplica D, que dê essa distância, né? Para eu fazer a integral, imagina que vai ter uma coisa assim. Tenho duas plaquinhas de capacitor, encontro campo elétrico entre elas, campo elétrico é Q sobre ε0A, ou sigma sobre ε0. O campo elétrico, no caso, tem esse sentido aqui, né? Sai a carga positiva para negativa. Se eu fosse fazer a integral, que é o campo elétrico. Então, digamos, se esse daqui é um eixo Z, o campo elétrico ele é na direção menos Z chapéu, né? E se eu fosse integrar, fazer integral de caminho, diferença de potencial é menos EDL, né? Aí seria de A até B, né? Desse valor até isso. Né? No fundo, chamemos de D, né? Digamos que essa plaquinha seja na posição A, essa plaquinha seja na posição B, e a diferença entre elas eu chamei de D. Aí vai ficar a integral disso aqui, mas isso aqui é só campo elétrico, né? Sai para fora da integral. A integral de D menos DL, como um é oposto ao outro, mata esse sinal de menos, né? Esse cara que é negativo. Fica só D no final. Fica B menos A, mas fica D. A diferença de potencial entre as plaquinhas, QD, ε0A. Note que daqui já está embutido a noção de capacitância, né? A carga ela é proporcional à diferença de potencial que eu apliquei no meu capacitor. Capacitância, a gente fala que a capacitância é a constante proporcionalidade entre Q e V, né? A gente chama de capacitância é isso. Devem ter visto isso aqui, muito provavelmente, nesse magnetismo 1. Se eu passar o V dividindo, fica Q sobre V, né? Capacitância é Q sobre V. Se eu passar o V dividindo, Q sobre V é D sobre A ε0. Então, capacitância de um capacitor é Q, se não tiver ninguém aqui no meio, né? Se não tiver nenhum meio no meio, é A ε0 sobre D. Então, vai passar o V dividindo e o C para o outro lado, né? Ficou inverso isso. Então, é A ε0 sobre D. E se eu botar um meio entre as plaquinhas do capacitor? Se eu botar um meio aqui, então tem uma plaquinha aqui mais, a menos, agora eu botei um meio de permissividade de epsilon. Como é que fica a conta? Bom, eu não posso mais usar a lei de Gauss, vou ter que usar a lei de Gauss para o deslocamento. Você pode usar qualquer uma das duas gaussianas que eu mostrei, tanto aquela que você leva em conta como fosse a espessura do metal. Você bota uma das plaquinhas, das tampinhas da gaussiana dentro do metal. Lembre-se que ali só entra a metade da carga. Como eu posso também fazer a gaussiana na zona inteira? Então vamos lá. Vou ter isso aqui agora. Uma placa, a outra placa. E entre essas duas placas tem aqui um meio de elétrico, de permissividade E. Posso pegar, então, uma gaussiana, que é uma caixa de pílulas. Campo elétrico. Bom, está dando só para a placa superior, né? Então, o campo elétrico da placa superior, ele deve ser saindo da placa e aqui para baixo descendo assim. Se o campo elétrico tem essa cara, o deslocamento elétrico deve ser paralelo a ele também. Então, essa superfície, a de trás, a da frente, a do lado, não contribuem para o deslocamento elétrico. Só contribui para o deslocamento elétrico essa superfície superior e a inferior. Então,
vai ter que D, TA é a carga líquida aqui dentro, né? A carga líquida aqui dentro é a densidade de carga vezes a areazinha dessa coisa aqui, né? Chamamos de A. Então, sigma sobre a área da face lá do meu cubo. Note que eu tenho duas superfícies. Uma superfície A em cima e uma superfície A embaixo. Então, fica D, 2A, igual a sigma A. Então, D, sigma, cancela com A, né? Sobre 2. Se eu fizer uma gaussiana aqui embaixo, eu vou encontrar a mesma coisa, D, sigma sobre 2. E o D total é a soma dos Ds. Vai ser só sigma. Deu para entender isso, pessoal? Então, note o paralelo. Quando a gente fez capacitor sem meio, dava sigma sobre epsilon zero. Agora, fazendo com meio, deu só sigma. Por que não apareceu o epsilon zero? Porque na lei de Gauss para o deslocamento não tem epsilon zero. Então deu só sigma. Deu para entender isso, pessoal? Novamente, eu repito. É sempre interessante você depois repetir essas continhas todas aqui. Bom, D total, então, deu sigma. A gente sabe que o deslocamento ele é permissividade vezes E. Então, o E é sigma sobre a permissividade, que é Q sobre a permissividade A, né? Trocando sigma por Q sobre A. Se o campo elétrico é isso, faça aquela integração, é dl, quer dizer, faça a diferença de potencial entre essas duas placas. Quando eu fizer, esse cara vai para fora da integral, vai ficar só a integral de D no final. Lembrando que o campo elétrico vai ter o sentido contrário ao meu caminho de integração, e isso vai matar o sinal de negativo, do menos EDL. E aí eu fico com essa diferença de potencial aí. Então, V é igual a QD dividido por A epsilon. V ficou QD sobre a permissividade. Escrevendo da outra maneira, né, vai ficar Q, A, epsilon, sobre D, V. Esse cara aqui, então, é a capacitância. Note que antes a capacitância tinha dado A epsilon zero sobre D. Agora deu A epsilon sobre D. Epsilon é sempre maior do que epsilon zero. Então, a capacitância de um capacitor, quando eu coloco o meio, aumenta do que no vácuo. E é por isso que todos os capacitores, ou praticamente todos os capacitores, têm um meio. Porque você ganha capacidade de armazenar energia quando você coloca um dielétrico. Porque você vai estar polarizando o meio. Deu para entender esse argumento, pessoal? Deu sim, professor. Bom, pessoal, com isso a gente terminou esse capítulo, ou pelo menos a parte desse capítulo que a gente vai ver. A gente não tem mais... Professor, Oi? a gente tem ainda mais uns 3 aulas só, né? Não, a gente vai fazer a prova na quarta-feira que vem, porque eu tenho que entregar as notas até sexta-feira. Da Então nós semana que vem. Então nós Só vai ter... tem... Então, na verdade, a gente... aqui a gente está acabando a matéria. Eu só vou, nessa prova, eu só vou cobrar... Eu vou cobrar retroativamente, como eu falei, né? Vai ter uma questão no capítulo 1, uma questão no capítulo 2, uma questão no capítulo 3 e uma questão no capítulo 4. A questão do capítulo 4 que vai cair é um deslocamento elétrico. Você vai só aplicar a lei de Gauss do deslocamento elétrico. Certo. Certo? E aí eu vou dar segunda-feira para vocês estudarem ou tirarem dúvidas. Se vocês Entendi. tiverem alguma dúvida, Então hoje por praticamente favor... é a nossa última aula, né? Então hoje é a nossa última aula. Quando, na segunda-feira, voltar disponível, posso entrar aqui, entro se alguém tiver afim,
Vou entrar aqui, eu gero um códigozinho do Zoom e entro às 3h10 da tarde. E aí, se você tiver alguma dúvida com relação ao que você está estudando, a gente pode tirar antes da avaliação. Tá bom, então. Tá bom? Mas matéria a gente não vai ter mais. Tá, ok. Ok, pessoal? E a única coisa que vai cair deste capítulo é a lei de Gauss para o deslocamento elétrico. É claro que daqui sai tudo, né? Eu posso calcular a polarização, No caso, vai ser 4 questões, né? 4 questões. Uma do capítulo 1, do capítulo 2, do capítulo 3, do capítulo 4. Tá? Até essa sexta agora, depois de amanhã, eu estou entregando a última nota de vocês. A última não, a terceira, né? A terceira. A última prova que nós fizemos. E aí, na verdade, estou adiando bastante essa entrega para que vocês estudem. Porque esse capítulo também é importante. Mas até sexta-feira eu estou lançando a nota de vocês. E aí, quem quiser, eu recomendo que faça. A prova vai ser na quarta-feira. E vai ser uma questão de cada capítulo. Ok, pessoal? Ok, professor. Beleza. Beleza, pessoal. Então é isso. Espero que tenha sido proveitosa nossas aulas. Proveitosas. Que a gente se encontre brevemente, de preferência de modo presencial, na URCA, né? E a gente se vê por aí, pessoal. E segunda-feira, quem tiver dúvida, eu lanço aqui o Zoom. E aí eu vejo se por favor, entre 3h10, tá? Se você tiver dúvida. Então, para a gente tirar qualquer dúvida com relação a esse capítulo. Beleza, pessoal? Obrigado, professor. Valeu. Beleza, pessoal. Pois é isso, pessoal. A gente se vê. Um abraço a todos, para aqueles que não entraram na segunda-feira. Para aqueles que entram na segunda-feira, estamos quase terminando. A gente se vê rapidinho. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço a todos.